Vamos lá, caras. A gente vai falar agora de capacidade térmica, tá bom? É um conteúdo que envolve a quantidade de calor que nós vimos trabalhando e temperatura, de forma agora quantitativa. A gente vai calcular umas coisinhas aqui. Sempre que vocês virem, a partir de hoje, essa letra C maiúscula, vocês vão lembrar de capacidade térmica. E sempre que vocês escutarem capacidade térmica, vocês vão lembrar desse C maiúsculo, tá bom? Pronto, então capacidade térmica é o C maiúsculo. Mas, professor, o que é que viria a ser capacidade térmica? Caras, é bem simples. Eu vou colocar uma definição aqui bem rápida para vocês. Capacidade térmica é a medida da relação entre a quantidade de calor recebida e a variação da temperatura sofrida. E a variação da temperatura sofrida. Tá ok? Como assim, professor? Não entendi. É o seguinte, caras, ó. Se você pegar duas panelas de água, uma com meio litro de água e a outra com 1 litro de água, e você colocar num fogão, elas vão receber uma certa quantidade de calor. E se você deixar elas esquentarem até ferver, supondo que inicialmente estavam à mesma temperatura, você vai perceber que a quantidade de calor que a água de 1 litro recebeu foi 2 vezes maior do que a quantidade de calor que o meio litro recebeu. Mas por que isso, professor? É bem simples. Porque 1 litro de água tem 2 vezes mais água do que meio litro de água, tá bom? Agora, imagine que não fosse água somente, fosse óleo e álcool. Teria como eu saber, simplesmente com um experimento mental, como a gente fez aqui, qual dos dois ia entrar em ebulição primeiro? Ah, professor, o álcool ele é extremamente volátil, então, mas se não fosse álcool, fosse outra coisa? Será que existe um número que vai me dizer, de fato, o quanto o meu objeto vai mudar de temperaturas quando eu der uma certa quantidade de calor? Existe, cara. Esse número é a capacidade térmica, tá? Então, ó, capacidade térmica, ela é medida em calorias por grau Celsius, tá? Calorias por grau Celsius. O que é que significa isso? Sempre que você vir por aí 20 calorias por grau Celsius, o que é que isso significa? Isso significa que aquele objeto ele possui uma capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius, ou seja, que se ele receber 20 calorias de calor, ele vai aumentar 1 grau Celsius. Olha só como é fácil, bem facinho, né? Ah, professor, isso quer dizer que um objeto que tem 10 calorias por grau Celsius de capacidade térmica, se ele receber 10 calorias, ele vai aumentar a mesma temperatura que o outro aumentou, tá? Se eu tivesse que chutar, qual dos dois aqui é o melhor condutor? Qual seria? Ah, professor, o melhor condutor é esse aqui, ó. Porque ele precisou de bem pouquinha energia para aumentar a mesma quantidade que o outro, tá? Ou seja, ele tem a menor capacidade térmica, tá? Então, caras, ó, para fechar, eu posso colocar assim: objetos com baixa capacidade térmica respondem melhor ao calor. Tá ok? Quando eu digo melhor, eu estou dizendo melhor entre aspas,
tá? Porque o que significa responder melhor? Quer dizer que quando eu dou uma certa quantidade de calor a ele, ele muda muito fácil a sua temperatura, tá? Ou seja, imagine, todo mundo tem um celular. Se você tiver aí um celular, a ideia é que a sua capinha de trás absorva o calor que sai da sua bateria. Então, aqui eu vou botar o celular, a capinha de trás ela foi solta aqui só para o nosso experimento, tá? Então, o ideal é que eu pegue uma capinha que tenha uma alta capacidade térmica, porque se ela tiver uma alta capacidade térmica, ela vai conseguir absorver esse calor e mudar muito pouco a sua temperatura, não é verdade? Porque objetos com baixa capacidade térmica, eles assim que recebem o calor, eles já vão esquentando. Tudo bem? Bem fácil, né?